Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, você que ainda não conhecia esse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas eu peço para você fazer o seguinte: estamos quase chegando a 80 mil inscritos e você pode ajudar muito esse canal a alcançar essa marca. Como? Primeiro você se inscrevendo aqui embaixo no canal. É de graça, não custa nada. Tem um botãozinho aqui embaixo. Você clica, se inscreve no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e aí você ajuda muito o canal fazendo o seguinte: compartilhando. Como é que eu posso fazer isso, Emerson? Você copia o link desse vídeo e começa a colocar, a espalhar nos seus redes sociais, principalmente nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, até mesmo de Facebook, chamando a rapaziada para assistir o Boletim AV+, aqui para a galera ligada. Então eu peço para você compartilhar, porque ajuda bastante. Daqui a pouco, 7h30 da noite, vai ter a nossa live Dicas de Mendonça no canal Atenção Vascaínos. Vai ter lá Flávio Dias, Marco Vasconcelos, Jean Faísca participando também. O próprio Joel Silva também vai participar. É muito importante a sua participação lá no canal Atenção Vascaínos, 7h30 da noite. Mas aqui no Ave Mais eu trago alguns detalhes importantes. O Vasco que entra em campo amanhã, 9h45 em São Januário. Segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Partida importantíssima. O Vasco que empatou no primeiro jogo fora de casa, em Goiânia, em 1-1, precisa vencer essa partida de amanhã para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, que não acontece desde 2015. Então o Vasco precisa fazer a sua parte, vencer a partida. E mesmo assim, para você ter uma ideia, o Vasco há 5 anos não vence em São Januário pela Copa do Brasil. Tá complicado, então precisa voltar a vencer em casa, dar esse parecer ao torcedor que vai lotar São Januário, já comprou todos os ingressos, vamos ter casa cheia e o Vasco buscando voltar a vencer, inclusive voltar a vencer em 2024. O Vasco que vem de jogos que não consegue vencer, 2 empates e 2 derrotas, nesses jogos do Campeonato Brasileiro e até mesmo da Copa do Brasil. Então o Vasco precisa voltar a vencer para ter um ânimo a mais, porque no fim de semana tem clássico com o Fluminense. E para essa partida, um desfalque de última hora. Ontem, no treinamento lá no CT Moacir Barbosa, o Felipe Coutinho sentiu dores musculares na perna esquerda. O Vasco já até, inclusive, trouxe essa informação oficial. Ele está fora desse jogo de hoje, inclusive do próximo fim de semana. A expectativa é que ele fique fora de 4 semanas dos jogos do Vasco, ou seja, praticamente agosto, não vamos ter Felipe Coutinho jogando com a camisa do Vasco. A gente fica na expectativa de que as coisas se acelerem, mas tem que ter tranquilidade, até porque é um jogador de 32 anos, que vinha de contusões complicadas nos últimos anos, mas vem fazendo seu trabalho, tentando junto ao comportamento médico, o departamento médico do Vasco, melhorar a sua forma física, acabou sentindo uma lesão e a gente fica na expectativa de que Felipe Coutinho volte o mais rápido possível, mas a expectativa, como a gente trouxe no nosso @avascaínos lá no X, que ele possa ficar 4 semanas de fora dos jogos do Vasco. O Vasco, inclusive, que vai ter retornos também importantes para essa partida. O Paulo Henrique, que estava suspenso, assim como o Matheus Carvalho, voltam ao time. A possibilidade também do Piton, que foi preservado no último jogo contra o Bragantino, também volte a ser titular do time do Vasco nessa partida. Então, o provável time do Vasco para esse jogo contra o Atlético Goianiense deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Maicon e Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio campo, o Hugo Moura ao lado do Matheus Carvalho, o Souza, que foi titular contra o RB Bragantino, volta ao banco de reservas, e o Dimitri Payet como jogador centralizado ali para fazer as jogadas ofensivas. E aí, nas pontas, deve ser mesmo o Adson, e o contestado David deve permanecer no time titular. Havia até a possibilidade do GB jogar naquela posição, mas o treinador deve optar mesmo pelo David, jogando mais aberto pelo lado esquerdo, e o Verratti como centroavante do time. Esse é o provável time do Vasco que vai entrar em campo no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Como eu disse, todos os ingressos já esgotados e a gente tem que ficar de olho na arbitragem dessa partida. Quem vai apitar o jogo é de Santa Catarina, Braulio da Silva Machado. Já no VAR é Rafael Trace, também de Santa Catarina. São 2 caras que de vez em quando eles gostam de enrolar as partidas. Gostam de ser autoridade, maior do que os jogadores, maior do que o jogo, gostam de aparecer. Tanto o Rafael Trace no VAR
quanto o Braulio da Silva Machado no apito. Então tem que ficar de olho e preocupado, até porque é um jogo eliminatório, é um jogo decisivo. Não só vale a questão dos 3 pontos da vitória, mas vale uma bonificação muito grande para o time que quer avançar às quartas de final. Tem que ficar de olho. Uma fase que o Vasco precisa muito alcançar para ter outros benefícios e até mesmo, quem sabe, sonhar com o título da Copa do Brasil. Até porque nas quartas de final, é bom ficar isso claro para você, torcedor que está aí do outro lado, nas quartas de final vai ter sorteio do confronto dos confrontos, né? Então, assim, o Vasco passando de fase hoje, se Deus quiser, vai acontecer, o Vasco não sabe qual adversário dele até ter o sorteio. E a partir das quartas de final, a CBF vai sortear não só os confrontos, mas também como chaveamento. Então a gente vai saber, por exemplo, a possibilidade do Vasco pegar um time nas quartas de final e até mesmo se avançar à semifinal e a decisão para saber quais os confrontos vão se encaixar pela Copa do Brasil 2024. É bom conseguir a classificação e depois a gente ver qual time que a gente vai enfrentar, quais são os adversários que vão passar de fase, até porque hoje é o único jogo pela Copa do Brasil nessa terça-feira, Vasco e Atlético Goianiense. Os demais jogos na quarta e na quinta-feira, a gente fica de olho e também trazendo detalhes importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E hoje no Bom Dia Gigante, assim como também nas nossas redes sociais, eu trouxe uma informação importante sobre a questão do João Vitor, zagueiro que o torcedor do Vasco estava gostando bastante das últimas partidas, tanto que depois que o João Vitor se machucou, uma lesão no joelho, que não precisou fazer cirurgia, graças a Deus, mas ele está se recuperando e há a possibilidade até dele ser relacionado para o jogo contra o Fluminense. Essa possibilidade é pequena, mas há sim a possibilidade. Ele já vem trabalhando no gramado, CT Moacir Barbosa, já deixou o departamento médico, está fazendo um refortalecimento muscular e também no joelho, e há a possibilidade de ser relacionado para o jogo do Fluminense. Mas o mais provável é que ele vai ser relacionado apenas para o jogo contra o Criciúma, no dia 18, fora de casa, no Heriberto Rios. Sim, aí deve ser o jogo que João Vitor deve voltar ao time do Vasco. É um zagueiro que tem bons números pelo Vasco, vinha sendo contestado, alguns treinadores, como por exemplo o Ramon Dias, e até mesmo o treinador, o Álvaro Pacheco, português, não vinha utilizando muito esse jogador, mas o Rafael Paiva, nessa segunda passagem principalmente, começou a dar mais chances para o João Vitor jogar na zaga e a gente vê claramente que ele é o melhor zagueiro do Vasco, não só pela questão da velocidade, pela questão do porte físico, até mesmo na questão da altura. Então, assim, é um jogador que faz muita falta ao Vasco. O Vasco, inclusive, deve ainda tentar fechar essa janela, trazendo mais um zagueiro para reforçar o sistema defensivo, que vai ser muito importante. A gente está tentando buscar essa informação relacionada ao nome que o Vasco vai ao mercado, e qualquer dúvida e qualquer informação a gente traz aqui no canal Ave Mais e também lá no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez agradecendo você que chegou até aqui, assistindo nossos vídeos aqui no canal Ave Mais. Bacana, obrigado pela sua participação, mas eu peço mais uma vez para você se inscrever aqui embaixo no canal. Tem muita gente que assiste nossos vídeos no Atenção Vascaínos e aqui no Ave Mais e acha que por ser inscrito no Atenção Vascaínos não tem que ser inscrito aqui no Ave Mais. São sim, são 2 canais, então você precisa também ser inscrito aqui. É fácil e simples e de graça. Tem esse botãozinho aqui embaixo, verifica se você está inscrito. Se ele tiver inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito. É só clicar, se inscreveu, acionando o sininho das notificações, deixando o like nesse vídeo que é importante e compartilhando. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para levar a outros vascaínos. Só para passar rapidamente aqui o que a gente tratou nesse vídeo, o seguinte: Felipe Coutinho está fora do jogo de amanhã pela Copa do Brasil, sentiu uma dor muscular e pode ficar de até 4 semanas de fora dos jogos do Vasco. Outra informação, o provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paier, Adson, David Verrete. João Vitor, jogador que possivelmente pode ter uma chance de voltar contra o Fluminense no sábado no Newton Santos, mas o mais provável é que ele volte contra o Criciúma. E a arbitragem para esse jogo: o catarinense Braulio da Silva Machado vai apitar o jogo e também vai ser auxiliado no VAR por Rafael Trace, também de Santa Catarina. É bom ficar de olho nesses 2 nomes que de vez em quando gostam de aparecer bastante. Para você ter uma ideia, no último jogo pela Copa do Brasil, o primeiro jogo no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, ele inventou uma porção de coisa. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras reclamou demais dessa arbitragem do
Braulio da Silva Machado. Então a gente vai ficar de olho e quem sabe o Vasco não consiga impor o seu melhor jogo com o apoio da torcida que vai lotar São Januário, o Vasco consiga essa classificação na Copa do Brasil, o que será muito importante. Agora sim, agradecendo a você mais uma vez e daqui a pouco nossa live Dicas de Mendonça, 7h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!